Agora sim, cuidadores familiares, bom dia. O assunto de hoje: o idoso quer voltar para casa. O que é que eu faço? Recordando um pouquinho sobre os quadros demenciais, principalmente o Alzheimer, né? Isso é muito comum no Alzheimer. Como a demência, ela sempre pega a memória mais recente, né? Imagina só, nós temos as memórias antigas, né, e as mais recentes. O processo de demenciação, ela começa das mais recentes até atingir as mais antigas. Como as mais antigas, elas estão mais consolidadas pelo tempo, de tanto que, né, que elas foram repetidas e fortalecidas e confirmadas e reafirmadas, enfim, criaram raízes. Por isso elas são as últimas a serem atingidas no processo demencial. E isso faz com que em momentos de confusão ou desorganização, ou em momentos em que aquela ruptura daquela lembrança mais fortalecida apareça na mente do idoso, ele vai ficar com aquela ideia fixa. Eu quero voltar para casa. Isso é muito comum, principalmente no fim de tarde, que é aquela hora que a gente volta para casa mesmo, né? Se a gente está fora, a gente volta para casa. Todo mundo do trabalho vai para casa. Então é muito comum. Mas pode acontecer também em alguns momentos durante o dia, não só no fim de tarde, na crise do fim de tarde. E isso angustia muito os familiares cuidadores, os cuidadores formais, até mesmo quem assiste aquela cena, né? Fica super incomodado, enfim, quem não tem um cuidado direto com o cuidador incomoda muito. Mas o cuidador em específico fica muito sobrecarregado com essa situação. Existem algumas estratégias que a gente pode experimentar. Digo que não tem um remédio para isso, a gente tem que dançar conforme essa música, temos que encontrar meios de nos adaptarmos a essa situação. O cuidador tem que encontrar meios de fazer os seus ajustes psicológicos, emocionais, né, e desenvolver a tolerância, a resiliência, e desenvolver estratégias que a gente chama de coping, né, que são as estratégias de ajuste do cuidador para reduzir o impacto do estresse, amenizar bastante a situação. Então temos que nos ajustar. E aí algumas estratégias que eu experimento e que vira e mexe sempre dão certo. Com cada idoso funciona diferente, você tem que ter um feeling de sentir o pulso na hora certa, a forma certa de falar com aquele idoso, se aquele convite faz sentido para ele. Então, quando o idoso pedir muito insistentemente aquela ideia de se tornar fixa, de querer voltar para casa, faça uma volta com ele no quarteirão, né? Dê uma volta, dê uma volta com ele na rua, né? De forma segura. Você tem certeza que aquilo ali vai ser seguro para você e para o idoso, principalmente, né? Então dê uma volta no quarteirão e quando estiver chegando pertinho de casa, fala, chegamos em casa. Ele já vai estar um pouco mais cansadinho e vai aceitar o convite de entrar. Ele pode nem perceber que a fachada da casa atual não tem nada a ver com a casa que ele pensou lá na memória dele, aquela casa antiga. Isso funciona bem, tá? Dar voltinha de carro funciona bem, com toda a segurança, né? Colocar o cinto de segurança no idoso. Não esquecer disso de jeito nenhum. Fazer com que toda a situação seja segura para você e para ele. Eu falo do cinto de segurança, gente, porque... tá bom, vou contar para vocês uma situação, tá? Dependendo do grau de desorganização do idoso, na hora que ele pede para voltar para casa, né, se ele estiver muito agitado, por exemplo, a gente não vai escolher sair com ele para a rua, a gente não vai escolher sair com ele de carro, porque eu já vi casos em que o familiar foi fazer isso no momento de muita agitação, o idoso não aceitou o cinto de segurança e tentou abrir a porta com o carro em movimento. Vejam bem, né? Então, muita atenção a isso. Sejam sensatos. Se na hora que o idoso pede para voltar para casa, você faz aquela leitura que é seguro dar uma volta com ele no quarteirão, que alguém pode sair com ele e dar uma voltinha de carro, né, para fazer aquela cena de que estamos voltando para casa, ok. Se ele estiver muito desorganizado, muito agitado, né, e você sentir que melhor não, e aí,
criar estratégias dentro de casa é a melhor pedida, tente desviar a atenção dele para um outro assunto muito envolvente. Então, você vai ter que ser criativo. Eu já dei essa dica de arrumar roupa, arrumar o guarda-roupa. Né? De repente você pode até arrumar uma bolsa, arrumar uma mala, mas faça de forma que essa arrumação não tenha fim. Né? Coloca uma roupa, tira, não, vamos trocar por essa aqui, tira, não, vamos colocar aquela ali. Faça com que essa arrumação dure bastante tempo, ou o tempo suficiente, para o idoso cansar e virar e assim, agora vamos descansar? Ou, vamos comer alguma coisa, estou com fome? Quando ele der sinal, quando ele trouxer um outro elemento na fala dele, que não tem nada a ver com sair de casa, já é um primeiro sinal que a gente tem aí de que ele conseguiu mudar a ideia. Essas duas estratégias funcionam bastante. Se é fim de tarde, de repente se voltar para casa está associada à síndrome do fim de tarde, e se ele estiver muito agitado para sair, se for muito inseguro para sair de casa, o melhor que se tem a fazer, manter os ambientes iluminados ou levar o idoso para um ambiente iluminado, com pouco barulho, com uma pessoa como você, que é próxima a ele, né, para fazer companhia, e recorde fotos, né, veja álbuns de fotografia, ou cante uma música, enfim, são estratégias que funcionam também. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma outra estratégia para lidar com esse voltar para casa. Não sei se vocês viram, eu fiz um post há uns 15 dias atrás, ou mais, não me lembro, de um projeto, não sei se é uma empresa, um projeto que eles reproduzem a fachada da porta de entrada como a porta da casa antiga do idoso, aquela casa que está na memória do idoso, que geralmente é a casa da infância, da adolescência, enfim, da juventude. É uma empresa que faz essa plotagem. Eu não sei ainda, não entrei no link deles, eu só li o release, achei super bacana a ideia. Então postei no Cuidador Familiar, porque eu entendi que isso aí pode realmente ajudar muita gente. Mas se for muito inacessível, né, e de repente na sua cidade você conseguir essas gráficas que fazem plotagem em carro, de repente você consegue reproduzir uma porta dessa, eu acho que são ideias que ambientam aquela casa nova, né, que podem fazer com que o idoso se conecte de forma mais confortável com aquele ambiente, porque aquilo diz de você, né, diz da sua história. E aí aproveito para dizer sobre os objetos pessoais, né? Existem alguns objetos de afeição na história do idoso que podem fazer parte da decoração da sua casa. Né? Então, ficar mexendo demais com as coisas dentro de casa, mudar muita cor, mudar os móveis de lugar, mudar muitas estampas, isso pode fazer com que essa questão de querer ir embora, querer voltar para casa e não reconhecer aquele lugar aconteça. Então, evite fazer isso. Especialmente se o idoso mora na casa dele e você está lá com ele cuidando dele. Né? Porque uma coisa, de fato, quebra bastante se o idoso vai morar com você, com a sua família, com seu esposo, seus filhos. Mas se o idoso mora na casa dele, procure não mexer muito no mobiliário, não mexer muito na decoração, nas cores. Se é que aquela casa é antiga, né, de mais tempo, existem muitos casos assim. Se ele mora com você, tente trazer coisas de afeto dele para esse ambiente. Né? Um quadro, até mesmo o conjunto de quarto dele, que ele sempre reconheceu, monte o quarto dele dessa maneira, as estampas, a coxa que ele gosta de usar. Né? Tente reproduzir isso. Eu acho que também é uma boa estratégia para a gente amenizar essa situação. No mais, não existe remédio que se combata essa questão de querer voltar para casa, que impeça isso. Pelo menos até onde eu sei não existe, nem sei se a gente vai conseguir criar algo assim. Né? Temos que ter essa inteligência para lidar com os recursos externos, essa criatividade para manejar essa situação. E nada melhor e mais confortável quando o cuidador, de fato, cuidando de si e exercitando os seus ajustes psicológicos e emocionais,
quando esse tipo de estresse acontece. Por isso que é muito importante. O cuidador, muitas vezes, ele pode fazer uma psicoterapia, ele pode ter um acompanhamento de um psicólogo familiar. Muitos postos de saúde oferecem isso. Muitos não, mas muitos oferecem. Quem sabe é o caso da rede pública da sua cidade. Né? Dê um jeitinho, de forma criativa. Ok? Então essa é a dica da semana. Deixa aqui o meu abraço. Eu volto com um vídeo novo. Caso eu não fizer um vídeo ao vivo, eu faço algo gravado para vocês. Querendo deixar mensagens, por favor, na nossa caixinha. Querendo participar do WhatsApp, por favor, fala eu quero, que eu vou deixar o número do telefone aí para vocês fazerem parte do grupo, ok? Mas boa semana, um abraço e até a próxima.